é muito importante. Muito importante para você, muito mais para mim que escrevo. Porque cada dia que eu chego na hora de receber a mensagem é uma surpresa, né? Você imagina? Se você estivesse no meu lugar, no momento, quando vai se aproximando de pôr a palavra no seu devido lugar, é um presente que jamais na terra outro já tiveram, né? Porque palavra por palavra, a gente sente, escreve. Hoje era não sei se era sono, não estava. Estava bem acordado até. Cada vez que eu botava a palavra, parecia que a linha desaparecia. Eu digo, meu Deus, estava a linha aqui, aí voltava a linha. Mas não sei nada fora da linha. Mas você vê, o Jesus de Nazaré, a mensagem que foi muito linda ontem, hoje é a Virgem Maria. Você vê que um conta, o outro confirma e já conta diferente como vai chegando a hora. Um dos maiores mistérios deste mundo, aliás, nova arca ficará, olha aí, nova arca ficará. Um dos maiores mistérios deste mundo. Nova arca. E agora de tarde telefonaram que a arca está pronta. Você vê que já é um mistério, né? Mensagem do dia 15 de abril de 2014. Preste bem atenção, gente. Diz assim: em todos os sentidos, a vida de cada um depende de como foi gerado. Se foi por amor, muito amor, dos dois, o marido e mulher, pode nascer uma linda criança, já com as características de santidade. Como foi o teu caso, meu filhinho, Pedro II. Neste último século, com tanta violência e falta de respeito, ainda Deus, pela sua misericórdia, quis que nascesse um profeta que viesse obedecer a ele em tudo. Nunca desobedeci nada. Preferia perder o dinheiro do que desobedecer a ele. E tu fazes o que outro não poderia fazer, porque já estavas predestinado desde o ventre de tua mãe. Por isso é que se dá todo conhecimento de como vai acontecer o momento da vinda gloriosa do meu santo Filho Jesus. Através dessas escritas, tudo que era para ser dito, este livro, depois da Bíblia, é o mais perfeito. A palavra viva de Deus. Por isso, os dois têm que estar guardados em um lugar aprimorado, como todas as coisas sagradas que foram um mistério para toda a humanidade. O mesmo procedimento será com esta arca. Você vê que ela falando da arca, e a arca pronta já está. Nela ficará a prova maior deste mundo, que um pequeno homem veio a ser o último líder para entregar o seu povo já escolhido por Deus, que tão logo serão reconhecidos como filhos da luz, que souberam ter paciência e muito respeito para com o nosso Criador. Vejo que nenhum outro escreveu tanto como este, que se chama Pedro II, um título deixado para dar ao último profeta, por seu belo trabalho em tempo de
tanta violência e falta de respeito. Não foi fácil para uns simples homens fazer tudo isto com amor e garra. Precisou passar por muita dificuldade, mas que não viesse a dizer: eu não aguento mais. Lutou por amor à sua família, e muito mais a meu santo filho Jesus, e por mim também, que sou sua mãe, aonde ajudei muitas vezes a dar à luz as criancinhas que sua santa mãe fez a nascer enquanto estava na terra. E que por ser este seu último filhinho, veio a ser que hoje ele é um líder desta última geração. Porque outro só irão ver os que virão passar para um mundo totalmente diferente, para viver eternamente. Maria de Nazaré. Ontem, a assinatura Jesus de Nazaré. Hoje, Maria de Nazaré. O nosso Criador, diz ela, vejo que nenhum outro escreveu tanto como este. Aí perguntas aqueles lá fora, né? Será? É que ele sabe que é verdade, só que não quer dar esse gosto. O padre ali estava falando na hora, eu capto todas as coisas, viu? Quem pensa que às vezes que eu estou olhando para o lado, estou escutando tudo. Não precisa eu olhar para ele, porque o que ele vai dizer? Qual é o maior pecado que está acontecendo na terra? Um dos maiores. O que vem pela mensagem é a ganância do dinheiro. Já começou por ali, a ganância do dinheiro. Jesus sabia, ele sabia. Antes de os 12 estar perto dele, já sabia quem ia trair. Aí diz, um deles, que diz que é bispo de São Paulo, ele reza pelo Judas. Vê o que é a pessoa que não tem nada a ver, mesmo bispo, não tem nada a ver com o Espírito Santo. Que ele também não aceita mais a Ave Maria. Mas por que Jesus disse aquela palavra na frente dos outros, quando ele molhou o pão? Porque o diabo já tinha pedido, preste bem atenção, o diabo já tinha pedido a Jesus, mas ele foi dizer na última hora que queria entrar no coração de Judas. Jesus então, sabendo que Judas era, e molhou o pão, deu para o Judas, que os outros pensavam que era, quem sou? Sou eu. Não, ele deu. Qual o motivo que Jesus deu o pão, molhou deu para Judas? Para vocês verem o que é a traição hoje que está acontecendo. Ele deu porque o Judas pensava só no dinheiro, que a maior parte da humanidade é isso. E o povo cristão, o povo eclesiástico no mundo inteiro está pensando nisso, não é o que quer fazer templos, gastando milhões e milhões. Não venha dizer para mim que essas igrejas enormes, que é pensando no povo, não é. É no dinheiro. É no dinheiro. E por que começou ali? Porque Jesus viu que Judas só queria dinheiro. Ele só pensava no dinheiro. Não, por que não vende esse perfume para dar para os pobres? E por que quando nós estávamos passando fome, eles vendem e não deram comida para nós? E agora dizer, e dizer tal fulano lá, ciclano,
Não, aquilo lá não é deles, aquilo vai é deles sim. Se eu tiver 1 milhão, se eu quiser gastar, eu gasto, porque veio para mim. Então, por que Jesus deu para o Judas? E o que vai acontecer? A tua etapa tu já ganhasse na terra. Está escrito na Bíblia. A tua não tem mais. Tu pensasse muito mais como Judas no dinheiro. Tu não pensou em mim. E é o que está acontecendo isso. Dentro da igreja. Dentro da igreja, gente. Aqui em Itajaí, há uns 5, 6 anos atrás, quando chegou o carro dos mais bonitos, mais modernos, eu não estou inventando não, o padre da igreja tirou o dinheiro que naquela época, que se podia comprar um carro por 20, por 15, ele tirou 80 mil da igreja para comprar o carro de luxo para ele. Tirou da igreja. Pode chegar em Itajaí e perguntar se essa história não é real. Me parece que fizeram devolver para a loja onde ele comprou, porque o dinheiro era da igreja. E olha só, tirar, ele tirou. Não sei como é que ficou depois a história, mas foi contado assim. E vocês pensam, porque está na Bíblia, está na Bíblia, o que eles estão fazendo é o que já eles estão ganhando aqui na terra, porque na outra não tem. Mas tu tem certeza? Eu digo pelo Judas. Judas teve chance de passar para o céu? Não teve. Porque se preocupava era com dinheiro. E eu não. Nunca fiz isso. Nunca traí Jesus. Nunca. E quem é que não trai a Jesus por causa do maldito dinheiro? Quem é que não trai? Eu não. Preferia passar fome. Preferia. Aqui, quando a gente fez a igreja de São Pedro, aqueles trocadinhos que dava, era 40, 50 reais, dava isso. Então não tinha onde buscar dinheiro para comprar um pouquinho de comida, eu gastava ele. E eles perguntavam, está guardando dinheiro? Estou. Mas como é que eu ia guardar se eu não tinha o que comer? Aquela miséria que dava. Porque um dava 2 reais, eu dava 3. Então sempre aquele bocado. Até hoje eu acredito que o Maneco também está com dificuldade, coitado. Porque ali não dá muito, não deve dar. Como é que uma pessoa está passando fome e vai dar o último que tem e que foi através dele que ganhou aquele dinheirinho? Então foi a última coisa que eu fiz. Aí Deus permitia, porque nós não tínhamos o que comer. Eles vendo que nós não tinha que comer, não dava para a gente. Então, o que é que diz hoje aí no Evangelho? Vender o perfume podia dar para os pobres. E ele deram para nós? Deram para nós. Davam nada. Nada. 4 anos sofrendo aqui. 4 anos. Então o que é que diz aqui a Nossa Senhora, né? Diz ela aqui que por ser este meu último filhinho, veio a ser o que hoje ele é, um líder desta última geração. Porque outro só irão ver o que virão passar para um mundo totalmente diferente, para viver eternamente. Essa é uma das maravilhas, como todas elas. A palavra viva de Deus, diz ela. Este livro, depois da Bíblia, é o mais perfeito. O livro, a palavra viva de Deus, é o maná que caiu do céu. Se toda a humanidade soubesse o que é o livro, a palavra viva de Deus, é como agora esse médico que ensinou as pessoas a usar esse produto, esse remédio, que está fazendo já efeito. O Eugênio chegou lá em São Paulo, ele está encantado, ele não sabia disso. Mas hoje, telefonando para o Eugênio, para mim, já parece que ele vem sexta ou sábado, ele já quer levar 20 livrão grande.
mas não tem mais nenhum. Então, para você ver, quando cai um livro desse, para quem entende, para quem sabe, na mão, ele quer devorar o livro. E por que estão lutando contra a minha pessoa? Que se eu estou fazendo bem, e os católicos que só diz de boca, não, você está acabando com a Igreja Católica. É inveja, é pura inveja. Nada mais do que isso, inveja. Porque se de um pequeno homem, diz aqui a Virgem Maria, veio nascer de uma mulher pobre como foi minha mãe, eu sendo o último para fazer o que eu estou fazendo, gente, diz ela, não teve outro. E não poderia ter outro, porque na sinceridade, não quero elogio, não quero palma, na sinceridade, o que eu faço com Deus, não ofendi nada até hoje, um tantinho sequer, nada. O que ele me pediu, eu cumpria no pé da letra. Não tem. Para mim não tinha. Para mim era o maior presente quando ele me pedia, meu filho faz isso. Opa, mais um presente que eu ganhei. Porque eu obedecia. Mas como pode fazer isso? Eu faço. Faço porque eu estou fazendo pelo melhor patrão do mundo. O que ele prometeu há 42 anos atrás, hoje eu tenho. Não sou rico material. Espiritualmente, diz eles, que igual a mim, outro não teve. Quantos? Abraão, Moisés, Elias, grandes profetas. Mas onde que ponto quer chegar? Sim, porque eles foram vários para escrever a Bíblia. O meu já está passando da Bíblia. Então você vê o que é que fizeram de mim. Uma pessoa com 3º ano primário, escreveu um livro, em 16 anos ou 15, que seja lá, mais do que a Bíblia, era para o Brasil, era para aplaudir, botar em todos os jornais, o maior noticiário do mundo. Uns simples homens do Brasil veio escrever como uma Bíblia, que esta mostra a verdade, como se deve se proceder na hora que já estamos se aproximando da vinda de Jesus. Em nome da Santíssima Trindade, você que está nos assistindo, lá fora, pela internet, e aqui dentro, eu vos abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Boa noite. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida.